A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Então, em Lucas 24, 47, o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele aqui estava no Monte das Oliveiras junto com os seus discípulos. E ele disse assim: olha, daqui vocês vão lá para a cidade de Jerusalém, porque vocês vão receber poder. Mas eu dou a incumbência a vocês, e ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, a pregação do arrependimento e da conversão é um mandamento de Deus para a sua igreja. O arrependimento tem que fazer parte da pregação e do ensino da igreja. E Jesus disse que isso deveria começar por Jerusalém, e por lá começou. Quando você lê Atos 2, Pedro, no dia de Pentecostes, ele pregou sobre o arrependimento. E de lá para cá, a igreja vem pregando sobre o arrependimento. Podeis assentar? Em nome de Jesus. Já foi orado pelo pregador e pela pregação, então nós vamos direto para a mensagem. Então, o tema de hoje é arrependimento, voltando-se para Deus. O que é o arrependimento? É uma volta para Deus. O arrependimento, a pregação dele, o ensino, foi mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja. Quando a gente fala de arrependimento, há dois aspectos da salvação que revela a singularidade do autêntico cristianismo, em contraste com as religiões, filosofias e ideologias humanas. O que contrasta o cristianismo do budismo, do hinduísmo, do islamismo? O que contrasta? Que diferença há do cristianismo para o budismo, o hinduísmo, o islamismo? Qual é a diferença? O que destaca o cristianismo dessas demais religiões? Dois aspectos dele é a pregação, o ensino e a vivência do arrependimento e da fé. Você não vai encontrar no budismo, no islamismo, no hinduísmo a pregação do arrependimento. Você não vai encontrar. A ordem para pregar o arrependimento é encontrada só no cristianismo. Por isso que o cristianismo se destaca das outras religiões. Alguém já definiu o arrependimento e a fé do seguinte fato: a fé, o arrependimento corresponde a um ato de voltar-se contra o pecado. Então, o que é o arrependimento? É uma mudança de pensamento em relação ao pecado. E o que é a fé? É um voltar-se para Deus. Veja, enquanto o arrependimento me faz se voltar contra o pecado e me afastar dele, a fé me faz voltar-se para Deus e me aproximar dele. Então, nesse estudo, nós trataremos do arrependimento a partir do seu significado, necessidade, natureza, praticidade e resultado. Nós vamos tentar ser o mais completo possível para falar do arrependimento. Primeiro vamos analisar o significado. Qual é o significado da palavra arrependimento? O que é arrependimento, biblicamente falando? Veja mesmo, em relação ao arrependimento, há falsas ideias sobre o que é arrependimento, principalmente dentro da igreja. Muita
gente que está nos bancos da igreja, infelizmente, por não terem passado antes do seu batismo ou depois do seu batismo pelo doutrinal, ou seja, ter aprendido a doutrina da igreja e ter estudado esse ponto, o arrependimento e a conversão, muita gente que está sentada nos bancos da igreja, quando ouve a palavra arrependimento, ela não tem um conceito certo. Por quê? Porque ela não aprendeu, ela não estudou, ela não foi doutrinada, ela não foi instruída. Então, ela tem uma noção de arrependimento segundo o coração dela, segundo o que ela compreende. Por exemplo, falsas compreensão do arrependimento. Para alguns, arrependimento é uma mera tristeza ou um remorso pelo pecado. Se você sair perguntando a algumas pessoas, o que é arrependimento? É uma tristeza por um pecado que eu sinto, é um remorso. Para outro, é o abandono de um mau hábito. Irmão, o que é arrependimento para você? Arrependimento é eu abandonar um mau hábito. Por exemplo, eu fumava, não fumo mais. Eu bebia, não bebo mais. Para alguns, arrependimento é isso. Para outros, é a resposta ao apelo do pastor no culto. Irmão, como foi que você se arrependeu? Foi no dia que o pastor Clemente fez um apelo e eu fui lá na frente e aceitei Jesus como Salvador. Para alguns, arrependimento é o apelo que o pastor faz para as pessoas virem à frente no culto, ou para receber uma oração, ou para receber Jesus como Salvador. Para outros, é um acesso imediato a uma classe de batismo para ser discipulado ou catequizado, como diz os católicos, para ser acrescentado na família cristã, que é a igreja. Então, o que é arrependimento para você, irmão? O meu arrependimento se deu no dia que o pastor Clemente me chamou para uma classe lá na igreja chamada classe batismal ou de discipulado. Eu fui lá, estudei, me batizei, passei a fazer parte da família cristã, que é a Igreja Adventista da Promessa, e pronto, pratiquei o arrependimento. Para outros, arrependimento é uma mudança de opinião sobre uma religião. Por exemplo, eu era católico, me arrependi, agora eu sou crente. Então esses são os conceitos que a gente encontra no meio da igreja, até mesmo lá fora das pessoas, sobre o arrependimento. Mas vamos tentar entender ele biblicamente. A melhor definição de arrependimento vem de uma palavra grega que está no Novo Testamento chamada metanoia. Uma palavra grega que foi escrita no original da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O Antigo Testamento, 98% dele foi escrito em hebraico, a língua natural do povo judeu. E ali 2% foi escrito em aramaico, que é uma língua que os judeus aprenderam a falar quando eles foram para o exílio, levados pela Babilônia. Eles ficaram lá na Babilônia 70 anos, aí veio o Império Persa, capitaneado por Ciro o Grande, que libertou os judeus. Os persas falavam aramaico, e os judeus, como estavam lá inseridos no Império Persa, eles passaram a falar essa língua. Então, o Antigo Testamento todo foi escrito em hebraico, na sua grande maioria, e uma parte em aramaico. Já o Novo Testamento, ele não foi escrito nem em hebraico, nem em aramaico. Ele foi escrito só no grego. Apesar dos apóstolos e os escritores da Bíblia falarem o aramaico ou o hebraico, eles não escreveram nessa língua. Por quê? Porque o hebraico e o aramaico era uma língua restrita à Judéia, ao povo judeu. Eles preferiram escrever em grego. Por quê? Porque o grego era a língua universal.
universal, a língua falada por todos os povos que faziam parte do Império Romano. É como se fosse assim, ó. Aqui no Brasil a gente fala português, né? Mas o mundo todo fala inglês. Então, se eu quisesse me comunicar com todo mundo, eu não iria escrever em português, porque só o Brasil fala português. Um exemplo, né? Mas se eu quisesse mandar uma carta para o mundo inteiro entender, eu teria que mandar em inglês. Então, os apóstolos, quando eles escreveram o Novo Testamento, eles escreveram em grego. Por quê? Porque todo mundo falava grego. Todo mundo, até os escravos. Naquela época, na época dos apóstolos, todos os povos eram bilíngues. O que é um povo bilíngue? É um povo que fala mais de um idioma. Por exemplo, o Brasil naquela época falaria português e falaria grego. Então o grego ele era tão comum que era falado até no mercado, pelos escravos, pelas escravas, pelas pessoas mais simples. As pessoas falavam a língua do país e falavam a língua grega. Então, quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, eles escreveram em grego. E lá em grego, a palavra arrependimento é metanoia, que significa mudança de disposição mental, ou seja, uma mudança, uma renovação do pensamento. Então, arrependimento tem a ver com o quê? Com uma mudança de mente, com uma renovação da mente. A mente da pessoa é transformada pelo poder da palavra e do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. E isso só quem pode fazer é Deus. Só Deus pode mudar a nossa mente, mudar a nossa maneira de pensar. Então, o arrependimento é uma mudança mental, é uma mudança da nossa mente. Essa definição está relacionada a uma necessária mudança de mentalidade. Vou dar aqui 3 exemplos. Em primeiro lugar, a pessoa tem uma mudança de mentalidade em relação a Jesus. Quando a pessoa passa pelo arrependimento bíblico, a primeira coisa que vai mudar na mente dela é a maneira dela pensar, dela ver quem é Jesus. Em que sentido, pastor? Jesus passa a ser considerado como uma pessoa confiável, suficiente, exclusivo, pessoal, Salvador, Senhor e Deus dessa pessoa. Ela muda totalmente. O Jesus que para ela era apenas aquele menino do 25 de dezembro, que nasceu numa manjedoura ali bonitinho e que é comemorado todo ano no final do ano, aquele Jesus que ela vê no crucifixo, aquele Jesus que ela vê no quadro, aquele Jesus que ela escuta lá na escola, aquele Jesus que ela ouve numa peça teatral, aquele Jesus que ela conhece apenas de ouvir falar ou de ver, quando o Espírito Santo vem ao encontro dela e ela sente o arrependimento, aquele Jesus que era apenas um ser histórico passa a ser para ela um ser real e verdadeiro, aleluia. Ele passa a ser para ela Salvador, Senhor e Deus, aleluia. E a mente dele é transformada em relação a Jesus. Ou seja, ela passa a crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o que antes não era. Em segundo lugar, a sua mente é transformada em relação ao pecado. Ao pecado. Como assim, pastor? O pecado passa a ser considerado como um objeto pessoal de repúdio e de ofensa a Deus. Por isso que toda pessoa arrependida, quando ela peca, ela sente tristeza.
alguns choram, alguns ficam abatidos, alguns ficam tristes. E qual é o melhor remédio que a Bíblia dá quando a gente peca? É imediatamente confessar o pecado. Não deixar o pecado criar raiz. Não deixar ele tomar conta da mente. Então, uma pessoa que passa por uma transformação, por uma metanoia, pelo arrependimento, ela passa a ter a visão do pecado como algo maligno e ofensivo a Deus. A mente dela é transformada a tal ponto que ela se sente abatida, triste, quando peca contra Deus. Então, por quê? Porque a mente dela foi transformada. O que antes para ela é um prazer, passa a ser agora um desdém. Tinha gente que no passado, né? No meu caso mesmo, no passado, quando eu dava aquela tragada, né? Dava aquela virada de copo de uísque, rumontina com Coca-Cola e gelo, chega a descer suave, né? Eu até fazia, eita delícia, né? Era uma coisa maravilhosa. Hoje, se uma pessoa sentar junto de mim com um cheiro de Coca-Cola e Montila, eu fico com vontade de vomitar. Eu fico passando mal. O que me dava prazer ontem ou antes, agora na minha alma causa repúdio. Por quê? Porque a mente foi transformada. Houve uma mudança de pensamento. A pessoa que tinha prazer em fumar, pegar, aquele negócio lá, aquele coisa do campo, tem gente que pega, dá aquela tragada, forte, aí, só falta fazer assim, aquele cheiro, quando ela passa pela metanoia, o cheiro daquilo causa o quê? Desconforto. Por quê? Porque houve uma mudança de pensamento. E em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus passa a ser considerado como algo pessoal de desejo, obediência, padrão para a fé e os valores de conduta. Uma pessoa que passa pela metanoia, pela transformação do pensamento, a Bíblia, que para ela antes não servia de nada, não valia nada, passa a ser para ela e a ter a importância que ela deve ter, a palavra de Deus. E a pessoa passa a desejá-la, a querer ler, aprender, entender, praticar. A pessoa sente alegria em praticar a palavra. Então, o que significa arrependimento? Arrependimento significa mudança de pensamento. A mente é transformada. Por isso que Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aí ele diz assim, e passem pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a mente precisa ser renovada, precisa ser mudada pelo arrependimento. Então, arrependimento significa mudança de pensamento. A minha mente que andava longe de Deus, não tinha prazer em Deus, não queria saber de Deus, quando passa por um arrependimento que é transformada, ela se volta para Jesus, ela se volta contra o pecado e ela se volta para a palavra de Deus como guia de fé e prática. Segundo, a necessidade do arrependimento. Por que a Bíblia manda pregar e ensinar o arrependimento? Qual é a necessidade do arrependimento? Vamos ver isso agora. Não podemos desvincular o arrependimento da salvação. Por que o arrependimento é importante? Porque ele faz parte do plano da salvação.
Deus determinou que quem não se arrepender não será salvo. Por isso que o arrependimento é importante. Ambos são necessários ao pecador, o arrependimento e a fé. Acontecendo o arrependimento, o pecador carece da salvação dada por Jesus. A salvação só vai ocorrer aonde há arrependimento. Por quê? Porque quando a pessoa passa pelo verdadeiro arrependimento bíblico, sabe qual é a primeira coisa que ela busca? É a salvação em Jesus. Sabe por quê? Porque ela reconhece, pela mudança de mente que o Espírito Santo faz nela, ela entende que se Deus, através de Jesus, não perdoar os pecados dela, pelo pensar, falar e proceder, desde o dia que ela nasceu, até o dia que ela entendeu o Evangelho, ela passa a compreender que se Deus não perdoá-la, antes, durante e depois dessa compreensão, ela está totalmente perdida. Por isso que todo verdadeiro arrependido, a primeira coisa que ele busca é a salvação em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Por isso que quando Pedro pregou lá em Atos 2, a Bíblia diz que quando chegou no final do sermão, que ele fez o apelo, as pessoas, o que foi que as pessoas disseram para ele? Varões, irmãos, o que devemos fazer? Aí ele disse, né? Ele dá lá as regras. Por quê? Porque aquelas pessoas foram o quê? Confrontadas, foram convencidas, foram tocadas pelo arrependimento dado a Deus, e quando elas viram que os pecados delas iam levá-las para o fogo eterno, elas perguntaram aos apóstolos o que deveriam fazer. E aí Pedro foi claro: aceitem Jesus, sejam batizados nas águas, recebam o Espírito Santo e vocês serão salvos. Então veja a importância do arrependimento. O arrependimento é tão importante que ele fez parte da pregação de João Batista. Qual foi o principal assunto da pregação de João Batista? Não foi prosperidade, não foi cura divina, não foi libertação, não foi uma casa luxuosa em Jerusalém, mas a principal pregação de João Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Porque sem arrependimento não há salvação. Você pode ler isso em Mateus 3, verso 2, Marcos 1, verso 4. Também em Atos 2, verso 38, a principal pregação de Pedro foi o arrependimento. O que foi que Jesus disse? Jesus disse: vocês vão começar de Jerusalém e vão até os confins do mundo, pregando o arrependimento. Porque tem tanta gente fora da igreja e dentro da igreja que não demonstra frutos de salvação. Por quê? Porque o arrependimento não está sendo mais pregado, não está sendo mais ensinado. E Jesus disse que deveria ser pregado. Quer ver outro exemplo? Atos 17, verso 30, Atos 20, verso 21, Atos 26, verso 20. O arrependimento também fazia parte da pregação de Paulo. Qual era a principal pregação no livro de Atos? Era o arrependimento e a ressurreição de Jesus. O arrependimento e a ressurreição de Jesus. Arrependimento, salvação e ressurreição de Jesus. Era a principal pregação da igreja primitiva. Você vê João Batista pregando, Pedro pregando, Paulo pregando, e o próprio Jesus também pregou o arrependimento. O próprio Jesus pregou.
Qual era o principal tema da mensagem de Jesus, das pregações dele? Era o arrependimento. Você pode ver isso em Marcos 4, verso 17, Mateus 4, 17, melhor. Você pode ver em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15. Você pode ver Jesus pregando sobre o arrependimento em Lucas 5, verso 32. Jesus, quando ele chegava no lugar, ele bradava, ele falava: arrependei-vos, porque é chegado entre vós o reino de Deus. Aleluia! E ele dizia: arrependam-se, porque o machado já está posto no pé da árvore. Ou seja, ele está dizendo: ou vocês se arrependem e são salvos, ou enfrentarão o juízo de Deus na eternidade. Irmão, coisa séria. Então, Jesus pregava o arrependimento, e não só pregava, como ordenou a sua pregação. Por que Jesus ordenou? Porque o Pai tem como mandamento que se pregue o arrependimento. Veja aí, Atos 17, na sua Bíblia, se você quiser acompanhar, Atos 17, versos 30 e 31. Olha o que o apóstolo Paulo prega aos gregos. Ele diz assim, agora, porém, Deus notifica aos homens que todos, em todas as partes, se arrependam. É uma notificação de Deus, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, Deus está ordenando que se pregue, que se estude, que se pratique o arrependimento, porque Ele já estabeleceu um dia em que Ele irá julgar toda a humanidade, por meio de um varão que Ele acreditou, que Ele confiou, que Ele autorizou e que Ele ressuscitou. E quem é esse varão? É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus entregou o juízo e a salvação nas mãos de Jesus. Para alguns, na volta de Jesus, Ele será juiz. Para outros, Ele será salvador. Porque tanto o juízo como a salvação, Deus entregou nas mãos dele. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios, se não me engano, 5:10, ele diz assim, que todos nós haveremos de comparecer diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo, para prestarmos conta de tudo aquilo que temos feito por meio do nosso corpo, através das nossas obras. Todo mundo, irmão, vai comparecer lá. Até esses bonitinhos que ficam aí na internet, na televisão, na rua, falando besteira contra Deus, blasfemando contra o nome de Jesus, fazendo piada com o nome de Jesus. Todo mundo um dia, irmão, vai chegar diante dele. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Imagina, irmão, multidão e mais multidão, Jesus sentado lá no trono, cheio de honra, cheio de glória, cercado com os anjos mais poderosos. Aí vai estar lá os bonitão, que falaram mal dele, que tiraram onda com a cara dele, que fizeram piada com a cara dele, lá, sabe de que jeito? Não vão estar em pé com o joelho, com o nariz empinado, olhando para ele com deboche, não. Vão estar de joelho, com a cara no chão, humilhados diante do Rei da Glória. E sabe quem é que vai encabeçar essa multidão? O cão, o capeta, o primeiro que vai estar lá, dobrado, como um cão vira-lata, com o rabo entre as pernas, entendeu? Com a boquinha amordaçada, com as pernas tremendo e sem saber o que fazer. Vai ser o cão, ele vai estar lá, e lá ele não vai levantar a cabeça, lá ele não vai levantar o nariz, lá ele não vai levantar a voz, ele vai se dobrar, e a única coisa que ele vai falar é: Jesus Cristo é o
Senhor. Aleluia! Todo joelho se dobrará diante do grande juiz, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí Pedro, falando em 2 Pedro 3,9, ele diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, a promessa da sua vinda, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo ou paciente para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Para quê? Para que Deus quer que a gente se arrependa? Para que Deus quer que a gente se arrependa, meus irmãos? Para a nossa salvação. Olha que Deus bom, né? Deus podia mandar fogo em todo mundo, acabou, irmão. Mas Ele está sendo o quê? Paciente, longânimo, esperando que todos nós venhamos a fazer o quê? Nos arrepender. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom ou não? Amém. Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Vamos ver agora a natureza do arrependimento. Vamos analisar. O arrependimento não deve ser considerado como um remorso. Não, de jeito nenhum. Há um contraste entre as ações de Judas e de Pedro em relação à consciência dos seus pecados, que revelam claramente o que é remorso e o que é arrependimento. Quando você olha a história de Judas e de Pedro, você, analisando as duas histórias e o comportamento deles, você aprende o que é remorso e o que é arrependimento. Por exemplo,